muito ferrenho na Al Jazeera em inglês. É escancarado, dá para ver isso. Não tem o divergente, não tem opinião divergente. Os professores e acadêmicos que eles consultam são só aqueles que corroboram com a narrativa que já é da Al Jazeera e tudo mais. Então, assim, posso criticar a Al Jazeera aqui no programa de vocês, né? Uhum. Então, assim, no momento que o Hamas toma o poder em Gaza, o Qatar começa a financiar o Hamas. E aí, em 2009, eclode a guerra civil na Síria. E o braço internacional do Hamas estava em Damasco. E eles achavam que o Assad ia cair, o ditador sírio. Uhum. Eles ficam do lado dos rebeldes. Tá. Aí o Assad não cai. Não cai, é. E aí eles ficam... Aí tem um problema bom, já tinham ficado fica um climão, fica um chá de climão, né, fica uma torta de climão lá na Síria. E aí o pessoal do Hamas vai sair da Síria, vai temporariamente para a Turquia, que é outro absurdo, porque a Turquia é membro da OTAN, né? E aí eles vão receber uma hospitalidade do Qatar e dinheiro do Qatar para as suas atividades, que obviamente eles dizem que é para questões sociais, mas o dinheiro é revertido para outras questões. Pô, então a treta nessa região já é antiga. Então, e aí o Hamas começa a cada vez mais solidificar o seu poder físico em Gaza, o seu controle à população, fortificar o seu braço militar, Zadim al-Qassam, que é o nome de um terrorista palestino da década de 20, que era nazista, e o nome das brigadas militares do Hamas é o nome desse cara, Zadim al-Qassam, que era um cara que era afiliado com as ideias de Hitler, enfim, influenciou o Mufti de Jerusalém a se encontrar com Hitler depois, que acabou se encontrando com Hitler em 42 e pediu para Hitler que se ganhasse a guerra ir para lá e matar os judeus. Eu tô falando dessa galera. E aí o ponto, acho que mais importante é o Hamas começa a governar Gaza enquanto ele também começa a construir cada vez mais um poder bélico para tentar, de uma certa forma, fazer frente a Israel. Só que Israel não estava mais em Gaza. Então, qualquer coisa que acontecia na Cisjordânia, o Hamas, eu tenho protagonismo. Eu vou atirar em Israel. Eu vou jogar foguetes em Tel Aviv. Comigo. Eu vou fazer um atentado. E aí, teve a guerra de 2009, teve a guerra de 2012, teve a guerra de 2014, que eu citei aqui antes, no começo, teve a guerra de 2021. De 2021 para cá, tinha parado. O Hamas conseguiu, de uma forma muito sofisticada para eles, enganar os israelenses. Eles fingiram que não tinham interesse num conflito armado, deu a entender para os israelenses que o conceito era o Hamas não tem interesse em guerra. Então tudo que o Hamas fez de treinamento, tudo que a inteligência de Israel encontrava ou achava nos últimos anos era mas é mais um treinamento do Hamas, é mais do mesmo, confirma o conceito que o Hamas não quer guerra. Pra manter a forma, né? Tá malhando ali pra manter a forma. E aí veio o 7 de outubro. O que aconteceu no passado, e na época eu lembro que eu ouvi dizer que foi uma falha da inteligência de Israel. Eu ia perguntar isso aí também. Como é que a segurança deixou passar isso aí? Os caras vieram de ultraleve, né? De não sei o que, pousaram nas festas, mataram 1.200 pessoas, sequestraram não sei quantas. Foi um bagulho muito absurdo, cara. Do nada. Assim, do nada que eu digo, um dia qualquer. Pois é. Tá falando de guerra há 500 anos, você fala do nada. Não. Guerra há 500 anos, mas quanto tempo não tinha nada? Não, é que assim, o que aconteceu foi sem precedentes até para um país que estava em guerra há anos com grupos terroristas. Sim. A questão é que Israel teve guerras simétricas nos primeiros 30, 40 anos da sua existência, guerras de países contra país, os países árabes contra Israel. Estamos falando de exército formal, força aérea, tanque, artilharia, soldado, tal. Então, as guerras são nas fronteiras, as guerras são contra soldados contra soldados e até tal. Horário, né? E que Israel venceu todas as guerras. Mas isso não quer dizer que os países que Israel lutou contra foram destruídos? Ou a população foi atingida? Deu uma carmada. A partir da década de 80, vira guerra assimétrica entre Israel e grupos fundamentalistas islâmicos radicais que matam a sua própria população e, consequentemente, são contra Israel existir. Só que a diferença dessas guerras passadas para essas guerras novas, a primeira guerra do Líbano, a primeira intifada, as guerras em Gaza e tudo mais, é que Israel está enfrentando um grupo, não um país.
Esse grupo não tem tanque, não tem avião. Ele tem o quê? As pessoas eles estão lutando com paus. Não, eles têm armas pesadas. Sim. Só que eles têm uma forma irregular de luta. Eles têm uma forma de guerrilha. Assim, eles não usam uniforme, eles estão na casa das pessoas, eles estão nos prédios, eles estão nos hospitais, eles estão nas escolas, eles estão nos. E não tem eles estão nas casas que está escrito ONU. Ele pode ser um motorista de ônibus, ele pode ser um taxista. Ele pode estar na ambulância. Eles vão lutar de uma forma irregular, porque o inimigo deles, que no caso Israel, é muito mais forte que eles. E eles entendem que não tem regra nenhuma para ser seguida, porque eles não concordam com o sistema mundial de convenções e regras e direito internacional. E aí Israel tem uma limitação do uso da força que ele pode ter. Senão a guerra já tinha acabado. Ou seja, Israel é infinitamente mais forte que esses grupos. Mas, como é que você consegue combater? O cara tá atirando da casa da avó dele, com RPG. Com a avó dentro, né? Com a avó em cima, no segundo andar. O que você vai fazer? Você vai fazer? Você vai atirar? Você não tem como mandar um tiro nele. Eventualmente, sem saber, Israel vai destruir o prédio. Aí você mata ele e a família, né? E aí, o Hamas já concluiu que 80% das mortes em Gaza, 90%, são de membros do Hamas e seus familiares. Caramba! Porque morreram civis, muitos civis, infelizmente. Mas a maior parte são familiares dos membros do Hamas que morreram. Entendi. E quanto tempo antes do ano passado tava esse... Você me perguntou da inteligência. Não entendi como que invadiram. Isso. Então, assim, na época eu falava, foi uma falha da inteligência de Israel. Porque Israel, eu fui pra lá uma vez, né? E eu lembro uma vez só. Uma vez. E eu sempre faço cagada, né? Quando eu vou pro Oriente Médio. Aí eu lembro que eu cheguei no aeroporto, a primeira cagada que eu fiz, eu peguei minha mala e aí... Alguém me chamou, sei lá, eu fui mijar, deixei a mala no meio do aeroporto. Puta, já acharam que era uma bomba. Tinha 70 pessoas em volta da mala, armada, não sei o que. Eu tomei um puta esporro. Falei, não, a mala é minha. Os caras... Desculpa, eu esqueci hebraico. Eu falei até um árabe aqui que não tem nada a ver. Não, mas eles falam árabe lá também. E aí eu falei, não, a mala é minha, não sei o que. Daí começou bem, chegou chegando. Pá, daí eu peguei minha mala e saí... Tipo, é uma segurança muito forte, entendeu? Sim, mas tem que ter, né? Exatamente. Tem que ter. Por isso que alguma... Schmock é mais fácil de escutar em Nova York do que em Israel, né? Tudo bem. Michigan. Mas a galera, tipo, acha estranho, entendeu? Como conseguiram invadir hoje em dia. Com tanta dessa forma, assim, né? Com ultraleve, não foi aqueles... Aquelas aeronaves americanas. Primeira coisa, países não são herméticos. Sim, sim. Não é uma panela de pressão, nada entra, nada sai. Não é uma estufa, né? Você tem a inteligência de Israel. Existem vários... Como é que funciona a inteligência? A inteligência é um conjunto de informações que são recolhidas através de várias formas. Então você tem inteligência visual, são fotos, ou satélite, ou fotografia, ou câmeras escondidas. Ou drone hoje em dia, né? Você tem communication intelligence, comment, que é escuta, todo tipo de gravação que você pode escutar alguma coisa. Você tem electronical intelligence, então é todo tipo de sinal que você pode identificar, e através desse sinal você sabe, por exemplo, qual equipamento está ligado, se tem uma bateria antiaérea em tal lugar, através de ondas magnéticas, que se chama ELINT, Electronical Intelligence. Você tem HUMINT, que é Human Intelligence, que é a mais valorizada, porque é a inteligência dada por agentes ou de espiões, ou através de interrogatórios de pessoas que foram presas. E você tem o WEBINT, ou OSINT, que é Open Source Intelligence. Na época, antigamente seria TV, rádio, jornal, hoje é internet, que é a inteligência que está aberta e disponível em sites que a inteligência clássica não tem acesso, não pegou nos outros sistemas. A inteligência, ela traz todos os materiais que foram recolhidos, que a gente chama de Gather Intelligence, ou recolhimento de inteligência. Aí depois você precisa fazer o que a gente chama de assessment. As pessoas têm que ter gente que vai olhar aquilo, vai ler, vai interpretar e vai chegar numa conclusão. Isso é a conclusão da inteligência. E isso vai subindo até que você tenha o que a gente chama de... conclusion.
conclusão junto com proposta. Tá. Existe, e aí você tem um que a gente chama de... vai ter uma indicação... indicação de informações vitais. E é o que a gente chama de tzir em hebraico, que é tzion idiot reuniot, que é indicadores de informações vitais. Tá. E aí isso daqui vai para os lugares onde precisa tomar uma decisão. Então, o que o Hezbollah está fazendo? O que o Hamas está fazendo? O que eles estão construindo? Ou eles estão treinando? Então, todas essas coisas existem. Elas foram recolhidas e foram para o sistema. Mas é o que você falou, acharam uma coisa normal, comum. Então, tem dois... Então, sobre o 7 de outubro era... o conceito era que o Hamas não queria guerra. Então, todo mundo estava acreditando no conceito. Então, tudo que o Hamas fazia não era forte o suficiente para mudar o conceito. Para deixar em alerta. Ou confirmava o que você achava ser o conceito real da realidade.